Começa agora o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público. Olá, amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos iniciando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje é dia 28 de maio de 2026, nossa edição de número 290, sempre trazendo os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e das servidoras através do seu sindicato, o Sintraceb. Nosso programa é transmitido simultaneamente nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Você pode curtir, comentar e compartilhar esta publicação. Na edição de hoje, nós temos aqui na mesa Sérgio Bernardo, dirigente sindical, Alessandra de Souza, dirigente sindical, e a nossa companheira Sandra Pinheiro, ex-diretora do Sintraceb, servidora aposentada, que hoje vai trazer aqui informações relevantes sobre a luta das coordenadoras pedagógicas aí nos últimos anos. Mas vamos iniciar fazendo a saudação inicial, começando pelas mulheres. Olá, Alessandra. Oi, Júlio, Sérgio, Sandra, quem acompanha aqui o programa do Sintraceb, eu vou aproveitar e fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos escuros na altura dos ombros, uso um óculos de armação escura e hoje estou vestindo uma camiseta na cor magenta. Muito bem, ao seu lado está Sandra Pinheiro. Olá, telespectadores, nós estamos aqui no Sintraceb. Eu estou hoje em tom marrom e tigresa, cabelos até o ombro, meio loiros e meio branco, e óculos também em tom marrom. Boa tarde. Muito bem, aqui do meu lado está Sérgio Bernardo. Olá, Sérgio. Oi, Júlio, Ali, Sandra Pinheiro, que para nós é uma honra ter a Sandra aqui, né, com a gente. A todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza e das plataformas digitais do Sintraceb. Minha audiodescrição: sou um homem moreno de 1,80 m, tenho cabelos grisalhos, uso um óculos de grau com armação cinza, uso uma camiseta preta com punho cerrado nas cores do arco-íris, escrito em caracteres branco, serviço público é a gente que faz, e estou usando um crachá do Sintraceb. O crachá tem um cordão vermelho com a logo do Sintraceb. Interessante o Sérgio de crachá aqui no programa. Eu sou o Júlio Castelém, jornalista do sindicato. Sou um homem de 1,80 m, sou moreno, cabelo curto, grisalho, barba com cavanhaque, uso óculos, estou com uma camiseta preta. Estou do lado aqui do Sérgio e eu e o Sérgio estamos na frente da Ali e da Sandra. Estamos aqui no novo cenário, no novo estúdio do sindicato, para fazer o programa do Sintraceb dessa semana. E para começar a falar sobre o programa, da atualização das ações sindicais, nós vamos iniciar sobre as últimas rodadas da mesa de negociação permanente. Sérgio, Ali, o que a gente pode atualizar para os servidores e para as servidoras? Tivemos negociação com a educação? Tivemos com a educação, tivemos com a saúde. Na mesa da educação, nós tivemos o debate sobre 2 pontos de pauta que nós temos discutido há muito tempo em mesa de negociação. Esses 2 pontos, né? Um deles é sobre o fato do trabalhador e a trabalhadora ter direito, daí agora nós estamos falando especificamente da educação, tá? Cuidar para a gente não se atrapalhar com outras categorias, que é um ponto que tem sido buscado para as outras categorias também, mas nesse caso nós avançamos no que diz respeito à educação, que é fazer uma especialização antes de ingressar no serviço público. Tu entra no serviço público, eles não validam essa especialização para você avançar na carreira. É como se o teu aprendizado tu desaprendesse o que tu aprendeu e daí não, né? Não,
é um gasto de tempo, de recurso que os servidores têm, que não é respeitado, né? E ao longo da nossa história, nós estamos perseguindo esse ponto de pauta, né? Dizendo, olha, não é certo, tá? É um desrespeito com o trabalhador, né? Com a trabalhadora. E dessa vez, na reunião de sexta-feira, o governo ele não sinalizou, ele disse, tem acordo, mas numa parte daquilo que está sendo reivindicado. Tem acordo no que diz respeito ao mestrado e ao doutorado. Daí o sindicato solicitou que impacto é esse que não atenderia a pós-graduação. A administração respondeu de que grande parte da categoria já tem ou está fazendo. De todo o universo da categoria, tem só 200 servidores que ainda não têm a pós-graduação. Né, Só uma informação importante. Existe a pós-graduação a nível de especialização, Isso. pós-graduação a nível de mestrado, Sim, a nível de doutorado. Né? Daí o que eles acordaram e aceitaram, boa observação, né, Sandra? Foi o nível mestrado e doutorado. Então, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado. Antes de ingressar no serviço público, ele vai ser validado. Capite? Então, nós entendemos isso como um avanço. Que até agora não tinha acordo e agora teve acordo. E quero responder já uma pergunta que vem na sequência dos servidores e servidoras. A partir de quando? Amanhã? Não é a partir de amanhã. O que o governo trouxe na sexta-feira foi dizer o seguinte, tem acordo, mas nós vamos mandar isso, porque tem que alterar em lei, certo? Porque isso está previsto lá na 662, Lei Complementar 662. Então, essa alteração na Lei Complementar 662 vai ser encaminhada para a Câmara no conjunto de todos o hall de reivindicação do sindicato, num pacote só para a Câmara lá em julho. Eles disseram, e está registrado, né, de que será encaminhado para a Câmara no mês de julho. Junto com os ranqueamentos. Junto com todas as reivindicações que o sindicato tem feito e tem tido acordo. E o outro ponto, Júlio, que eu vou até pedir aqui para a Alessandra ajudar a contextualizar, de que o item 25 do eixo 2, que foi discutido nessa mesa, e teve acordo, vou começar de trás para frente, dizer que teve acordo, que é a adequação e ampliação da equipe multiprofissional itinerantes que atendem a política de educação especial. Então, assim, nós já tínhamos conseguido avançar com algumas categorias e faltava algumas categorias, né, Alessandra? Sim. E o que o governo também não sinalizou, o governo respondeu, tem acordo. Sim. Vamos fazer todas as adequações necessárias até o mês de julho. Muito bem, Júlio está prestando atenção. Sérgio, só para contextualizar, né, eu acho que a gente tem que começar no ano passado, né? O ano passado teve aumento do quadro de psicólogo e assistente social, né? Principalmente para que aquele projeto que era provisório de serviço social e psicologia nas escolas se tornasse permanente. Então, a partir desse ano, se começou a chamar do concurso esses profissionais, né, como uma forma de tornar esse projeto, né, permanente dentro das escolas. Então, essa é uma das questões também colocadas aqui, que é das equipes multi. E também, né, hoje a saúde tem profissionais, se eu não me engano, são técnicos de enfermagem, que atendem algumas crianças ou algumas situações dentro das escolas. Só que quando faz isso, desloca um profissional da saúde para a educação, desfalca, né, um serviço de saúde, que fica descoberto, porque aí vai ter que estar esse profissional, né, saindo daquilo que ele faz na saúde para a educação. Então, o que teve acordo é que, a partir da discussão da educação especial, que vai ter profissionais da saúde que estarão atuando no quadro da educação. Eu achei interessante, só para destacar, que esse ponto foi um dos pontos discutidos na abertura da negociação deste ano com o governo. Na ocasião estavam lá os principais secretários do governo e a secretária de Educação, o secretário de Saúde. Na ocasião, junto com o secretário de Administração, já
haviam sinalizado, né, da possibilidade de atender essa pauta, de avançar Sim. nessa pauta. Sim, sinalizaram, mas foi um assunto bem polêmico. Lembra? Não sei se vocês lembram, mas foi um assunto que demandou bastante tempo da mesa de negociação, porque embora tinha acordo, mas tinha as ressalvas, né? Tinha um mas. E na sexta-feira chega o governo e diz, com certeza. tem acordo, sem mas, né? O resultado da polêmica do primeiro dia, eu acho que foi importante para que o governo conseguisse organizar uma resposta a atender o pleito, né? Interessante que esse serviço está sendo chamado, estão sendo chamados de concurso, né? Sim. Ou seja, efetivando pessoas Sim, de concurso para um sistema. Isso é muito importante. É uma aqui vitória, na pra verdade, porque era sequência, um ponto, né, da nossa campanha salarial já de muito tempo, que é a ampliação do quadro de algumas categorias. E isso a gente conseguiu o ano passado e aí agora está sendo concretizado com a chamada de concurso esse ano. Mais um ponto para a gente deixar aqui destacado por que essa campanha salarial desse ano tem um toque especial, e a gente vai falar mais sobre a campanha, sobre os avanços que vieram aí da mesa de negociação. Tem mais algum ponto, Sérgio, da educação? Assim, nós aproveitamos, Júlio, eu acho que é legal trazer aqui para a categoria, né, para toda a rede, de que aproveitamos essa reunião para destacar para o governo as condições de trabalho, né? Não tem um momento que o sindicato se reúne com o governo que pode ser para discutir tal assunto, mas a gente traz as condições de trabalho. As condições de trabalho das unidades da educação, e o sindicato vai listando, né, para o governo. Secretária, tal unidade está muito complicado, o sindicato vai ter que fazer uma intervenção mais dura em algum momento, em algumas unidades, que a situação está muito precária. E o governo... Essa precariedade em que sentido? Físico, humano? De estrutura física. Estrutura física, sim, condições de trabalho. Das mais Tipo, as atividades ainda estão sendo feitas naquelas cadeirinhas, o professor tem que sentar... Não, esse ponto melhorou bastante. Esse ponto foi muito Melhorou cobrado bastante. pelo sindicato, e eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza que a intervenção do sindicato com relação à cadeira, ela foi muito importante, porque as unidades que tinham ainda estavam sem o consentimento, segundo a gestão, sem o consentimento da gestão. E o sindicato foi listando. Ah, mas o problema é com a direção da unidade. Não, o problema é da gestão da CEMED, que tem que fazer vistoria e saber que... E tem que orientar os diretores de que não pode fazer as atividades. Hoje nós fomos numa parada pedagógica. Aproveitar já que está falando, né, sobre isso, nós fomos numa parada pedagógica. Aonde? Num centro de educação infantil. Qual era o tamanho da cadeira? Decente, normal. Não era desse tamanho. Quantas vezes, Sérgio, a gente foi fazer visita e encontrava as coordenadoras sentadas nessa linha, agachadinhas e tudo curvadas. As professoras. Eu achava aquilo ali de uma falta de respeito com o trabalhador que, olha... E o sindicato sempre que vê, vai para cima cobrar do governo providência imediata. Eu não sei hoje, mas assim, tem muitas unidades que não tem um espaço para o professor, uma sala de professor. O que o sindicato tem trabalhado, Sandra, muito, né, de forma muito... de uma certa forma, exigindo, né? Reivindicando, mas exigindo, olha, condições de trabalho é uma sala adequada para fazer a hora-atividade. Por exemplo, se não tem hora-atividade em casa. Então, a unidade que, porventura, está fazendo uma reforma e compromete a sala da hora-atividade, com cadeira decente, com mesa decente, o sindicato faz intervenção dizendo, gestão da CEMED, tal unidade lá não estão fazendo a hora-atividade em casa por quê? Ah, mas a diretora não comunicou. Então, o sindicato está comunicando. Faça a intervenção lá e diga que a hora-atividade tem que ser externa, que não dá para fazer hora-atividade sem sala para fazer hora-atividade, sem condições de fazer hora-atividade. E para responder mais uma questão ali da tua pergunta, nós temos unidade que estava segurando o beirado com um sarrafo de telha, sem delimitar o perímetro da criança transitar
no entorno desse sarrafo de telha. Então, esses assuntos o sindicato leva, né? Porque, claro que nós estamos preocupados com a criança, estamos, muito, mas a partir do momento que essa criança sofreu um dano, todo mundo vai se incomodar. Primeiro que vai se incomodar é o professor dessa criança e a professora dessa criança. É o primeiro a se incomodar. Aí vai efeito cascata, né? Coordenador pedagógico, coordenadora pedagógica, diretora da unidade, e aí vai, né? E a criança e o pai da criança, em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, quem vai se incomodar, né? Com um acidente desse tipo. Então, esses tipos, né? A Sandra é da época na direção do sindicato, que nós desafiamos tanto Napoleão como os outros prefeitos a fazer hora atividade naquelas cadeirinhas, de ir lá dentro do Oswald Deschamps. Eu sei que eu fui chamado pela equipe do gabinete do prefeito, que nós denunciamos na rádio, que o Oswald Deschamps tinha ferros no parquinho, espetados, e as crianças transitando meio daqueles ferros espetados. Não pode! O telhado do Oswald Deschamps caindo, nós fechamos unidade tipo Frei Bedacock, né, Sandra? Sim. Por falta de condições. Então, estão tantos anos lutando e ainda continua tendo unidade com problemas estruturais dessa magnitude e dessa natureza. Acho que eu respondi a tua pergunta também. Muito bem. Um pouquinho. Isso. Sérgio, Alessandra, Sandra, amigos que estão acompanhando o programa, nós vamos aproveitar aqui, hoje a gente tem a presença da Sandra. A Sandra é ex-dirigente sindical aqui do Sintraceb, hoje servidora aposentada, coordenadora pedagógica há muito tempo na rede, e ela participou da luta que os coordenadores e as coordenadoras pedagógicas tiveram nos últimos anos aí para ter uma valorização. Especialmente depois de 2007, né? O Sérgio sempre gosta de contextualizar a mudança do plano de carreira, onde alguns cargos foram extintos, outros foram juntados, e uma injustiça aconteceu com os coordenadores e as coordenadoras pedagógicas. E nessa campanha salarial, o Sintraceb conquistou um avanço que foi finalmente o reconhecimento para fazer o ranqueamento salarial desses profissionais, ou seja, hoje eles estão na mesma faixa salarial dos professores. E a partir do ano que vem haverá uma diferenciação. É por isso que hoje a Sandra está aqui. Sandra, para a gente, seria muito interessante, os servidores, as servidoras, quem nos acompanha em casa, poder saber um pouquinho do que foi essa luta das coordenadoras, o que significa isso na vida dos coordenadores e das coordenadoras que hoje estão aposentadas, como é o teu caso. Eu vou começar por uma história que começou na antiga Lei 5692, né, onde definia que dentro da educação nós teríamos os especialistas, que era o administrador, o supervisor e o orientador educacional. E esses três personagens dentro da escola cumpriam três funções diferenciadas. O administrador escolar trabalhava diretamente com a papelada, com a secretaria das unidades. O supervisor trabalhava diretamente com a orientação pedagógica e com os professores no dia a dia. E o orientador educacional ele lidava diretamente com os alunos e com os pais. Com a mudança que aconteceu em 2006 para 2007, essas três especialidades foram unificadas no coordenador pedagógico. Mesmo você não tendo essa formação idealizada, né? Então, eu que era orientadora educacional, eu nunca tinha, na prática, feito o papel de coordenar os professores em unidades escolares. Mas a gente teve que aprender. Então, a partir do momento que o coordenador pedagógico começou a existir em 2007, as coisas foram um pouco mais difíceis para acontecer a adaptação. E aí, em determinado momento, houve essa extinção e o professor pôde assumir essa função também. Só que teve um problema muito sério. Os três
especialista, orientador, administrador e supervisor, eles ganhavam 33,33% na sua atuação de carreira. Não era benesse, era na carreira e aquilo ia para aposentadoria. Por quê? Porque eram especialistas que, junto com a direção geral da unidade, levavam o processo pedagógico a um patamar de qualidade. E com a extinção desses 3 especialistas, houve muita confusão. Isso eu falo não só dentro do município de Blumenau, mas como em escola do estado, que eu também fazia essa função na escola do estado. E aí começou um descontentamento que foi gigantesco junto aos coordenadores, porque ele começou a ganhar que nem um professor. E como é que você será responsável por todo esse movimento dentro de uma escola? Pais, professores, alunos, dar conta de toda uma burocracia, se você não tinha nenhum merecimento além a mais. E apesar disso, ainda tiraram isso. Então ali ficou complicado. Tinha responsabilidade, mas não tinha a parte financeira que compensava. A recompensa. Aí o que aconteceu? Eu lembro, em 2007, nós tivemos uma reunião no antigo Hotel Viena, ali na rua Hermann Uscher, onde eu fui uma das pessoas que levantou essa bandeira junto aos coordenadores pedagógicos. E demoramos 19 anos. 19 anos perdendo 33,33% do nosso salário, que era merecidíssimo, e estamos aqui agora ganhando essa luta. Então, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Blumenau estão de parabéns, e todos os que estão nessa luta para fazer com que a qualidade do trabalho do coordenador pedagógico seja bom, mas que também seja reconhecido como peça central e principal do processo pedagógico das unidades. Sejam elas de educação infantil ou ensino fundamental, né? Então, nós queremos hoje aplaudir de pé esse sindicato que conseguiu trazer de volta um direito que já era nosso. Infelizmente, o retroativo nós não temos direito, né? Mas nós que já estamos aposentadas, vamos ter sim o direito de ter novamente isso incorporado aos nossos salários. Então, parabéns a todas nós e todos nós. Importante a presença hoje da Sandra aqui, ainda trazendo essa reflexão histórica, e eu vou colocar a Alessandra agora na conversa também, porque são histórias das 2 maiores bases que a gente tem. Educação, a Alessandra é da saúde, e a Alessandra viveu isso também quando foi para a gente aprovar o plano de carreira da saúde, que também foi uma luta que demorou 20 anos, mais de 20 anos para chegar. Mas é a importância dessa luta constante, né, Alessandra? Sim. Uma hora a gente chega, a gente bate, uma hora a gente chega. Na verdade, eu acho que a gente ganha pela persistência, né, por insistir, entender que existe, né, uma injustiça e ir atrás de corrigir essa injustiça. O plano de carreira da saúde foi isso, né? A gente, antes de 2014, eu havia participado de pelo menos umas 5 comissões para discutir o plano de carreira da saúde. Desde o secretário Mota, Sérgio vai lembrar, secretário de saúde, né? Então, cada secretário que aparecia montava uma comissão para discutir o plano de carreira da saúde. Mas só a partir da greve de 2014 que a gente conseguiu instituir. E ele só veio acontecer em 2016. E aí, às vezes, o pessoal diz, mas vai ser só em fevereiro que vocês vão ser reenquadradas, né? O plano de carreira da saúde teve um compromisso em 2014, ele foi aprovado em 2016, a minha categoria só foi receber em 2019. Então, é um processo, né? A gente tem que, muitas vezes, reviver esse passado, essa história, para entender por que a gente está nesse momento histórico agora. Né? Então, acho que realmente é louvável, né, a gente enaltecer essa conquista e a gente poder também estar o tempo todo buscando a história, porque às vezes a saúde vai dizer, mas nessa campanha salarial a gente quase não se viu. Lá em 2014 a educação quase não se viu. Ficou mais de 40 dias em greve e diz, mas essa greve foi só pela saúde. E foi.
Sandra, uma mensagem para o servidor e para o servidor da Ativa sobre a luta sindical. Eu diria que nada do que foi conquistado pela classe trabalhadora veio de graça. Nós sempre apanhamos e muito, levando bala de borracha inclusive, para conseguir os direitos que temos hoje. Então, a classe trabalhadora no geral sempre fez a sua luta apanhando. Então, que a gente não deixe de lutar, porque a luta tem que continuar. Porque hoje a gente está num momento histórico que não é conseguir direito, é segurar os que nós já temos. Nós vemos desde a época Temer perdendo direitos trabalhistas. Muito bem, nós vamos voltar a falar sobre mesa de negociação, os desdobramentos aí das pautas que estão sendo discutidas com o governo, porque nós temos aí uma série de, um calendário aí de série de reuniões para acontecer até o mês de julho, quando o governo vai encaminhar todo esse pacote aí para fazer as alterações necessárias nas leis municipais. E para a gente continuar o nosso programa de hoje, nós temos aqui, na semana passada, no dia 18 de maio, foi o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, e aqui em Blumenau, no dia 21, como já nos últimos anos, aconteceu um grande movimento sobre a luta antimanicomial aqui no município, Alessandra. Sim, Júlio. O dia 18 de maio, né, já é por tradição, né, que a Associação Enlouquecer, que tem parceria com a Secretaria de Saúde, ele promove um evento, né, não é nem de comemoração, mas para lembrar, né, destacar a existência desse movimento. E esse dia aconteceu no dia 21, com várias apresentações e debates durante o dia, e ao meio-dia, ali perto do meio-dia, teve um ato público que saiu ali da frente da biblioteca até a Praça do Remador, né, que reuniu aí ativistas, né, mobilizou usuários profissionais da rede, e o Sintraceb, como sempre, é um parceiro, né, importante desse movimento e dessa luta, e a gente estava lá para apoiar, prestigiar e participar também. Também porque a luta antimanicomial ela é feita também por servidores públicos. E quando a gente faz a defesa do movimento da luta antimanicomial, a gente também faz a defesa do serviço público e do serviço público de qualidade, porque a rede de saúde mental ela precisa se consolidar, ela precisa se ampliar e o movimento também é um pouco disso. Muito bem. Sobre a Enlouquecer, a associação, tem programa aqui na Rádio Comunitária Fortaleza, Mentes e Vertentes. Você pode acompanhar, deve acompanhar um importante programa aqui para falar sobre saúde mental. Agora é às terças-feiras de manhã, Júlio, aqui na Rádio Comunitária. Muito bem. Vamos para o encaminhamento final, Sérgio, Ali? Quer começar, Sérgio? Tinha tanta coisa para dizer. E daí tu vai dizer, vamos acabar? Vamos, estamos com o tempo estourado, Sérgio. Tem acordo, estouramos o tempo. Mas eu queria, já que eu não fui chamado para a conversa, eu vou me convidar. Sobre a questão que a Alessandra chamou a atenção, né? Por que o sindicato apoia essa luta antimanicomial e por que os servidores públicos estão nessa luta? Eu também tenho uma narrativa, né? A Alessandra tem uma, eu tenho uma que se complementa, não é diferente da dela. Mas a história, né, da luta antimanicomial, o movimento sanitarista, ele começa com servidores públicos também. E não pode, né, a gente não dá para descolar da história dessa luta, do movimento sanitarista, a luta antimanicomial, e foi a luta antimanicomial que garante a construção do Sistema Único de Saúde, por exemplo, que poucas pessoas sabem, né, que são lutas que elas vão se fundindo ao longo da história, sabe? A reforma psiquiátrica e o movimento sanitarista, né, que é uma reforma também... Vai se fundindo. Então, eu gosto de falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas cobram do sindicato. Por que o sindicato está ali? Está ali porque faz parte da nossa história continuar lutando em defesa dos direitos da classe trabalhadora. E com isso eu me despeço. Em defesa do serviço público de qualidade. Público de qualidade. Contrário à terceirização, porque hoje é um movimento, a saúde mental é um dos nichos, vamos dizer, da terceirização hoje do serviço público. E é importante a gente fazer essa defesa. E eu recomendo para quem ainda não leu o Holocausto Brasileiro, que fala muito sobre isso.
Ótima indicação. Eu estou bem feliz que tu estás aqui com a gente, cara. Nossa, emocionado. É uma honra para a gente, Sandra. Obrigado. Muito bem, nós agradecemos a presença da Sandra aqui no programa de hoje, a Ali e o Sérgio, mas nós vamos precisar terminar o programa de hoje. Nós pedimos para você curtir, comentar, compartilhar essa edição e assim ajudar o sindicato a levar informação da luta sindical cada vez mais longe. Nós voltamos na próxima semana, sempre trazendo os assuntos e os temas ligados à luta das servidoras e dos servidores através do seu sindicato Sintraceb. Um abraço a todos e a todas e até lá. Você ouviu Programa do Sintraceb. Realização: Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.